Estamos de volta com Justiça Cidadã, o programa que leva o juiz até a comunidade. Justiça Cidadã é um programa produzido em parceria da APAMages, Associação Paulista de Magistrados, com o Jornal Diário de São Paulo. E hoje nós estamos tratando de um tema muito interessante, execuções criminais, com o Dr. Paulo Bacará, que está aqui comigo. Então, Dr. Paulo, a última pergunta que a gente tinha feito era sobre a questão da visita íntima. Como é que fica dentro da cadeia, como é que se processa isso? Porque é uma questão que eu acho que muitas pessoas têm curiosidade, porque as celas são abertas, né? Os outros presos respeitam quem está recebendo o companheiro, ou a companheira, né? Tem um imenso respeito lá dentro entre eles. Eles normalmente preparam dentro das celas cortinas para uso no espaço e eles respeitam. Cada vez segue uma sequência, uma ordem, porque as celas têm mais de uma pessoa. Então, tem que atender a sequência deles, mas eles mesmos se organizam de uma maneira que todos se respeitem. E a visita íntima é algo que eles levam muito a sério. E essa visita íntima pode gerar alguma briga lá dentro? É comum acontecer isso ou não? É incomum a briga, mas se tiver ultrapassar o período, ou às vezes até, eu já escutei de menção em audiência deles mencionarem da pessoa que olha para a esposa do outro, que olha para a namorada do outro, aí pode dar algum problema para eles lá dentro, bem sério. Eles têm um respeito muito grande entre si para evitar conflitos. Porque é uma situação bem constrangedora, né? Assim, também há muita reclamação das mulheres que vão visitar os maridos, ou mães, ou tias, que tem que passar por um tipo de revista dos órgãos genitais de uma forma lá meio... tem que se expor, né? Não tem uma forma de fazer essa revista de uma outra forma? Até recentemente as revistas eram feitas com agachamentos, tirando todas as vestes, num biombo, com mulheres fazendo esse acompanhamento. Houve uma aprovação de uma lei que vai ter que ser alterado isso, ainda não deve estar em vigor, porque depende de uma regulamentação, depende de compra de equipamento, vai ter um raio-x, vai ter um sistema de captação de material, de drogas, de materiais metálicos, melhor, para poder evitar todo esse tipo de invasão na revista. E é comum o juiz visitar a cadeia, visitar os presídios, porque se o preso, por exemplo, ele está lá, não tem nenhum familiar fora, alguém que possa auxiliá-lo nas dúvidas, né? Até nessa progressão de regime, se ele quiser falar diretamente com o juiz, ele tem essa oportunidade? É um dos direitos do preso ter o contato, na lei de execução fala o contato com o diretor. E nesse contato com o diretor ele pode encaminhar reclamações e essas reclamações vão ao juiz. Todo juiz de execução criminal que tenha um presídio sob sua tutela precisa visitar uma vez ao mês cada presídio. Também é habitual que faça uma entrevista com alguns dos sentenciados lá dentro. Não necessariamente, não dá para entrevistar todos, não dá para entrevistar, ainda que ao longo do tempo a população vai alterando, isso não é possível, mas por amostragem consegue entrevistar algumas pessoas e normalmente essas pessoas levam recados dos outros que estão lá dentro para reclamações de comida, de saúde ou até de coisas lá dentro do preso para o juiz poder ouvir. Você também tem dúvidas? Escreva suas dúvidas e sugestões para o e-mail justiçacidadã@diariosp.com.br. Agora nós vamos para as ruas, porque quem faz a pergunta é você. Meu parente está preso longe da minha casa. Eu posso pedir para transferi-lo para perto de casa? Um dos direitos do preso no curso de execução é a aproximação familiar. Os presídios são um pouco distantes dos centros urbanos, mas ele tem direito à visita e para isso tem que ser uma maneira possível da familiar chegar. O pedido de aproximação familiar deve ser feito por diretor do presídio e esse diretor vai encaminhar para a secretaria e, eventualmente, se for necessário, até para o juiz de execução. Normalmente, quando envolve uma transferência de estado, aí que tem esse contato com o juiz. Mas a própria diretoria do presídio faz esse encaminhamento, pedido de aproximação familiar. Quer dizer, não precisa nem fazer um pedido direto para o juiz, faz um pedido direto para o diretor, nesse caso. Sim, não precisa de advogado, nada, é um pedido direto para o diretor.
E se o preso ficar doente, ele tem direito a um tratamento? Existe um hospital dentro do presídio? Ou ele pode sair para se tratar, ficar na casa dele? Como é que funciona? Depende muito da gravidade da doença. Todo estabelecimento tem uma enfermaria. Alguns deles têm médicos, mas é até incomum, até raro a visita do médico ou a permanência do médico constante no estabelecimento. E então, se é uma situação que demanda a presença do médico ou uma emergência, eles são encaminhados. Existe um hospital penitenciário aqui no estado de São Paulo, aqui na Grande São Paulo, eles são levados até lá. Eventualmente, se as condições forem prolongadas e demandarem um cuidado todo especial, existe a possibilidade do juiz converter a prisão em prisão domiciliar. Ele vai ficar na residência dele, como se ele estivesse preso, ele não pode sair da casa dele, mas ele vai receber o tratamento lá na casa dele. Outra questão que também foi discutida recentemente, as presas que estão grávidas e que depois têm seus filhos, como é que acontece isso? Elas têm o direito de amamentar fora do estabelecimento, também num hospital, elas ficam separadas da situação normal, lá da penitenciária, para poder amamentar os primeiros meses com os filhos. E aí, passado esse período, o filho é encaminhado para a família e ela volta ao cumprimento. E a visita desse filho para a mãe, ou a mãe tem direito a visitar o filho, entra na visita normal? Entra na visita normal do estabelecimento. Os filhos podem visitar, vão depender de um maior, de um responsável acompanhar, podem visitar as mães, assim como podem visitar os pais. E se ela não tiver um parente que possa ficar com a criança, quando acaba esse período que ela pode amamentar, o que acontece? Aí é encaminhado normalmente para o juizado da infância ou para o conselho tutelar, que vai dar um encaminhamento para alguma família substituta, ainda que de modo provisório, enquanto ela está cumprindo a pena. Agora nós vamos para as ruas, porque quem faz a pergunta é você. Se o preso for pego com o celular, a pena dele aumenta? Estar com o celular dentro do estabelecimento é um crime. Isso tem uma pena, ela pode, se ele for processado e condenado, ele pode ter uma nova pena que vai ser incluída naquela pena dele. Além disso, é uma falta grave. Então, se ele estava para obter algum lapso, para benefício, alguma coisa, vai ser considerado um mau comportamento e ele pode ser até regredido ou permanecer mais tempo no regime gravoso que ele está. E aí, lá no final, sendo condenado pelo esse crime, que é ter o celular dentro do estabelecimento, essa pena vai ser incluída na contagem dele e ele vai ter que cumprir mais anos de prisão. No caso de tentativa de fuga, também funciona assim? Também é um crime previsto que tem uma pena própria que pode ser incluído na condenação dele. Quer dizer, tudo isso vai aumentando a pena dele. Sim. E o indulto? Quando é que ele tem indulto? Quando eles têm direito a indulto? O indulto normalmente é um decreto presidencial, sai normalmente nos natais, 25 de dezembro de todo ano, e o presidente tem o direito de conceder um perdão para quem já está cumprindo pena em algumas condições. A mais habitual é quem cumpre 1/3 da pena e é primário e foi condenado a menos de 8 anos, tem um perdão da pena, então vai ser extinta a pena dele. Quem for reincidente, se cumpriu já metade da pena. O indulto não pode ser dado a quem foi condenado por crime hediondo, só para outros crimes. O que são exatamente os crimes hediondos? São alguns crimes que a nossa legislação considera um pouco mais graves que os outros, como, por exemplo, o homicídio qualificado, que é aquele que tem alguma motivação especial ou algum meio cruel, o tráfico de drogas, a tortura, o estupro. E esse benefício também propicia que ele possa sair no Natal, né, passar o Natal com a família e voltar. Não, isso é um outro benefício, são as saídas temporárias. Normalmente, eles até falam, é normal o sentenciado falar o indultas de Natal, mas na verdade ele está falando da saidinha de Natal. Ao longo do ano, todo sentenciado em regime semiaberto, se já cumpriu 1/6 da pena, pode ter até 5 saídas temporárias. Essas saídas eles podem ficar por até 7 dias fora do estabelecimento e depois eles precisam retornar. No estado varia, cada local tem o seu modo de cumprir dessas saídas. Lá em Guarulhos existe uma portaria toda especial que envolve aniversários para não terem saídas coletivas. Mas a saída de Natal é uma prática comum em todo o estado, inclusive Guarulhos tem,
e é uma saída em que as pessoas, os sentenciados, têm direito a sair normalmente no Natal e voltam logo após o Ano Novo. Tem que ter um bom comportamento, um cesto de pena cumprida e estar no semiaberto. E o que acontece se ele tiver esse benefício, sair e não voltar? Isso é uma falta, ele normalmente vai ser expedido um mandado de recaptura para prender ele de novo e, apurada a falta, ele pode ser até levado ao regime fechado, que é mais grave do que ele estava antes. Mas é grande o número de pessoas que saem e não voltam? Eu não tenho essa estatística propriamente, mas sempre tem. Toda saída, ainda mais essas saídas coletivas, sempre tem um número razoável de sentenciados, não sei, não posso dizer se é 1/3, se é 10%, mas sempre tem. Toda saída acaba tendo um número que não volta. Agora eu queria te fazer uma pergunta para ter a sua opinião pessoal. Muita gente critica o nosso sistema porque diz que as penas são muito brandas, que a gente deveria ter muita impunidade. O senhor acha que realmente as nossas penas são brandas? O nosso sistema aí de cumprimento de pena, ele é muito brando? O meu modo de ver não é o tanto do sistema que está na lei que é brando. O grande problema é a gente não ter a estrutura penitenciária, carcerária, adequada ao que a nossa lei fixa. Então, por exemplo, a pessoa cumpre uma pena em regime fechado e consegue ir para o regime semiaberto. Na falta de vaga de regime semiaberto, dependendo do posicionamento do juiz que avalia a questão, a pessoa, em vez de ficar no regime semiaberto, que é aquela colônia penal agrícola com menor grau de segurança e trabalho, eles colocam ela em regime aberto. Regime aberto também não existe aqui no estado de São Paulo casa de albergado, que é o local onde se cumpre o regime aberto. As pessoas trabalham, vivem normal durante o dia e à noite se recolhem a um local para dormir. E aí que faz o controle do comparecimento. Não existe. Então, o nosso regime aberto não existe na prática. Isso tudo passa a ideia que a pessoa não está cumprindo pena. O regime semiaberto também, falta vaga, não tem para todo mundo, acaba tendo uma ideia também que não cumpre a pena. Se a gente tivesse um sistema mais estruturado para cumprir com rigor o que a gente tem já na lei, eu acho que a impunidade pareceria menor. Então, doutor Paulo, você falou que a gente tem essa dificuldade aí para cumprimento da pena, como é previsto no sistema, por falta de estrutura. De quem que é a responsabilidade por criar essa estrutura? É dos juízes, é do Ministério Público, é do governador? Quem é que deveria fazer isso? A estrutura não fica a cargo do juiz. O juiz é corregedor dos presídios, ele fiscaliza, mas ele não tem verba, ele não tem poder de contratar, não tem poder de reformar nada. Essa daí é a responsabilidade do Poder Executivo. No Estado, governador, pode ser até do Presidente da República, porque também pode participar e tem uma estrutura federal de cumprimento de pena, que é muito pequena no país. Então a responsabilidade é deles. O Ministério Público poderia adotar medidas mais drásticas de promover a ação contra o Executivo para que promovesse a construção de mais presídios, de fornecesse mais vagas. Existe até um histórico, acho que existe uma ação em curso em Osasco sobre essa questão, por conta de superlotação. Existem inquéritos civis do Ministério Público correndo para apurar outras causas de superlotação e responsabilidade do Executivo nisso. Aliado a essa falta de estrutura e também pelo fato da gente não ter o regime semiaberto, então onde o preso teria mais possibilidade de trabalhar e aprender algum ofício até, existe alguma preparação assim para a saída do preso, para quando ele sair, ele encontrar, né, uma colocação no mercado de trabalho? Porque parece que não tem e muitos voltam, né, Até complementaria essa pergunta. Tem algum acompanhamento do que acontece com ele depois que ele sai, que ele cumpriu a pena? Isso depende muito da estrutura também de cada comarca e da boa vontade das pessoas. Em alguns locais existem projetos de educação, de cursos. E recentemente eu soube de um projeto numa penitenciária feminina envolvendo o Alex Atala num curso de gastronomia para sentenciados e estatisticamente, ao que parece, saem praticamente todas com emprego garantido de lá de dentro. Então depende muito da iniciativa de algumas pessoas, de alguns locais, ou de juízes, ou de promotores, ou até de particulares. E o acompanhamento, em algumas comarcas já existe um local que chama Central de Penas Alternativas e faz um acompanhamento da família e dos sentenciados já em regime aberto ou após o cumprimento da pena para ver se ele conseguiu trabalho, fez algum curso, está conseguindo melhorar na vida dele. É isso. A responsabilidade é de todos nós. Se nós queremos uma sociedade melhor, cada um tem que fazer a sua parte, não é isso?
Doutor Paulo, eu queria te agradecer imensamente pela sua presença aqui no nosso programa. Agradeço o convite, agradeço a participação aqui, espero que eu tenha ajudado um pouco a esclarecer esse tema aqui, que é um pouquinho chato de compreender para as pessoas, especialmente porque é uma situação que a família está sofrendo junto com a pessoa que está presa. Agradeço também a doutora Valéria. Obrigada. E você sabe, mande as suas dúvidas e sugestões para o nosso e-mail justiçacidadã@diariosp.com.br. Estaremos na próxima semana com mais algum tema do seu interesse. Até lá!